Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar, na sua casa e poder manifestar o reino de Deus. Esta é a Assembleia de Deus Central de Iguape. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, nesse instante eu peço que você esteja orando comigo para que Deus esteja revelando a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, revela a tua palavra, que não seja a carne e o sangue a querer, Senhor meu Pai, muitas vezes colocar as suas conjecturas, mas que seja simplesmente o teu Espírito Santo a falar conosco. Pai, eu peço perdão de todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas transgressões. Ajuda, Senhor meu Pai, nessa difícil tarefa que é falar das tuas coisas, Senhor. Porque nós não sabemos nada, somos dependentes e carentes do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, meus queridos, observamos aqui uma coisa muito interessante, né, da parte de Deus, em que Deus escolheu uma mulher virgem, né, uma mulher virgem chamada Maria, uma grande serva do Senhor, não é verdade? Muitos atribuem a Maria uma divindade, mas veja bem que ela foi apenas uma serva escolhida por Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que fazia a vontade de Deus. E Deus, observando ali, não é? Fez com que ela concebesse pelo Espírito Santo Jesus. Vemos que José, no momento, ele não entendeu o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo. Mas o anjo do Senhor, o anjo de Deus, né? Melhor dizendo, apareceu ali e falou para José o que estava acontecendo e que o nascimento daquele ser era muito importante para poder difundir a salvação ao mundo. Então veja bem que por aqui nós vemos que, né, Deus ele tem um propósito formidável na vida das famílias, né? Deus tem um propósito formidável na vida de todas as famílias. Veja bem que o propósito de Deus é que a mulher e o homem sejam utilizados em sua obra. É isso que nós aprendemos pela palavra. Mas para ser utilizados na obra de Deus, existe a necessidade de que ambos estejam o quê? Estejam dentro da igreja, estejam dentro da obra de Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, realizando aquilo que Deus os designou. Você já pensou que a sua família foi chamada por Deus para fazer uma grande obra na face dessa terra? Tanto o homem quanto a sua esposa. Você já observou que os filhos que são gerados desses,
muitas vezes serão grandes missionários e missionárias, serão homens e mulheres que vão difundir a palavra de Deus, porque se nós observarmos aqui, vemos que tanto José como Maria, eles tinham um propósito de colocar o quê? Alguém no mundo, que seria aquele que seria o Salvador do mundo, aquele que iria difundir a salvação, o reino de Deus diante de todos os homens. E este mesmo ser, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele seria um sacrifício feito por toda a humanidade. Então veja bem que se nós formos entrar ali em João 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, não é? Veja bem, isso significa o quê? Que Deus, na verdade, ele utilizou um ser humano para poder realizar a sua obra, né? Jesus, na verdade, ele poderia até aparecer, mas seria uma coisa meio estranha, não é? O Deus Todo-Poderoso pegar e aparecer e difundir a sua salvação. Não. Deus, ele preferiu fazer com que uma mulher de carne e osso, né, juntamente com seu marido ali, desse luz e também pudesse educar pelos meios normais, e que esta pessoa chamada Jesus fosse aquele que iria manifestar o reino de Deus. Mas que coisa maravilhosa, não é? Nós podemos ver que Jesus ele veio através de uma pessoa para fazer a sua obra, né? Que coisa maravilhosa! E a Bíblia nos fala que Jesus ele se despiu da sua glória e da sua majestade. Ele foi um ser humano normal para fazer a vontade de Deus. Jesus ele trabalhou juntamente com seu Pai para quê? Para poder ali aprender um ofício de carpinteiro. Então Jesus ele agiu de todas as formas normais, né? Todas as formas normais. E por que Jesus agiu de todas as formas normais? Simplesmente para provar para mim e para você que nós também temos condições e que a nossa família tem condições de quê? De servir a Deus. Então isso é muito importante para mim e para você. Nós temos condições, não é? Por isso que é muito importante também nós analisarmos que nós temos um chamado da parte de Deus. Então, meus amados, veja bem, não pode muitas vezes, as pessoas não podem simplesmente, ou um jovem, né, uma pessoa que é solteira, não pode simplesmente ir atrás de fulana e beltrana, né? De fulano e beltrano. Não, não. Ah, por causa da beleza. Ah, porque tem um status na sociedade. Ah, porque tem prerrogativas e essas coisas me chamam a atenção. Não, não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que nós somos pessoas chamadas por Deus e como tal nós devemos ter pessoas também que venham acrescentar ao nosso ministério para servirmos a Deus. E isso é muito importante para mim e para você. Porque se muitas vezes nós escolhemos pessoas erradas, nós podemos ter grande sofrimento e isso vai travar as promessas de Deus em nossa vida. Isso é uma verdade que eu e você devemos analisar. Então, meu jovem, né, você, né, moça, tome cuidado, que as coisas desse mundo vão te chamar a atenção. Cuidado com os pratos, cuidado com aqueles que muitas vezes aparecem diante de você, muitas vezes esboçando uma sabedoria, uma beleza, muitas vezes esboçando que é uma pessoa, né, que parece ser de compromisso, mas depois tira a capa e se torna uma pessoa completamente que pode danificar a sua vida. Cuidado, viu? Porque isso é real. O inimigo, o quanto mais ele puder travar o seu ministério, ele vai travar. Então é muito importante a pessoa estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, pedir direcionamento, pedir para que Deus venha colocar uma mulher e um homem de Deus na sua presença, para que ambos, quando se casarem, possam servir a Deus com
integridade. Então, veja bem que infelizmente nós observamos que tem alguns pregadores que dizem assim: ah, você quer casar? Não é Deus que escolhe, é você que tem que escolher. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso não. A Bíblia nos ensina que quem escolhe o cônjuge para a pessoa, sabe quem é? É o próprio Deus que escolhe. Isso está patente em toda a palavra de Deus, não é? Está patente em toda a palavra de Deus. Então, veja bem que não é assim. Né? Porque se eu for escolher o meu cônjuge, então eu quero um cônjuge, por exemplo, uma mulher linda de morrer, eu quero só ver a aparência, né? Se muitas vezes a mulher for escolher o seu cônjuge, vai querer um homem bonito, vai querer um homem aí deslumbrante, mas não vai muitas vezes querer, né, uma pessoa que, embora não tenha uma aparência muito assim, é bonita, mas não vai refutar muitas vezes um servo e uma serva de Deus. E não é assim não, meus amados. Porque em primeiro lugar para as coisas de Deus estão o quê? As prerrogativas espirituais. E não as prerrogativas tipo aparência. Eu não estou falando que a aparência não é importante. Sim, é uma coisa até importante. Mas elas não devem estar acima daquilo que a pessoa é como um ser espiritual, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que na verdade está contribuindo para o Evangelho. Você está entendendo? E a beleza nunca deve estar acima dessas coisas. Por isso que é muito importante, quando o servo de Deus é solteiro ou a serva de Deus é solteira, tem que entender que a sua vida não é qualquer tipo de vida. Ah não, sabe o que é? Agora eu vou arranjar um homem, né, porque ele é bonito, eu vou arranjar uma mulher porque ele é linda de morrer. Então tem gente que fica preso à aparência, que quer na verdade saciar os seus desejos, mas não vê que Deus tem uma obra a realizar. Você está entendendo? Por isso que é necessário que o servo de Deus e a serva de Deus, as características que tem que estar evidente e que tem que estar no seu coração quando eles forem assim, ter o desejo de ter uma esposa ou um esposo, as primeiras características é que sejam o quê? Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que vivam para Deus, pessoas que na verdade venham estar o quê? Visualizando o ministério. Porque aqui nós vemos que tanto José como Maria estavam o quê? Estavam visualizando o ministério. Mas ministério de quem? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles estavam o quê? Eles estavam portando algo que era muito precioso, né? Que era o Senhor e Salvador Jesus Deus. Porque também, não somente Jesus era um servo de Deus, mas também o seu pai e sua mãe eram servos de Deus, que também investiram na vida de Jesus. Então a pergunta é a seguinte: como que você está investindo na sua família? Como que você está investindo no seu filho? Como você está investindo na sua esposa, no seu marido? Como? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, não é verdade? Como que você está fazendo? Porque a todo momento nós vemos que Jesus era uma pessoa que tinha o seu pai e a sua mãe ali protegendo, guardando e também ensinando Jesus, fazendo a vontade de Deus, criando Jesus como uma pessoa especial, né? Então, veja bem que o seu filho é especial. Veja bem que o seu marido é especial. Veja bem que a sua esposa é especial. Então, preserve a sua família. Preserve a sua família. Você está entendendo? Não fique muitas vezes denegrindo a sua família. Não fique falando assim muitas vezes como nós observamos. Porque a família de fulano é melhor do que a minha. Porque eu nasci numa família errada. Não é assim que tem muita gente que faz, que quer muitas vezes fazer com que a sua família seja igual a de fulano, de Beltrano e Ciclano. Não é assim? Meus irmãos e minhas irmãs, observemos que cada família é como se fosse o quê? Uma impressão digital. Não são todas iguais. Então nós devemos entender o mistério de Deus na família que Ele nos colocou. Será que você não está nessa família justamente para poder brilhar a luz de Cristo, para que esta família possa ser, ou possa muitas vezes servir a Deus?
Ah, mas o meu pai não conhece a Jesus, minha mãe não conhece a Jesus, mas é uma dificuldade servir a Jesus. Não tem muita gente que pensa dessa forma aí, que é difícil de servir Jesus? Observemos que em determinado tempo, vemos aí que Jesus encontrou muita dificuldade em fazer a vontade de Deus, mas isso não o barrou de fazer a vontade de Deus. Ele pegou e foi e fez. Você está entendendo? Veja bem, não que ele não fosse submisso à sua mãe e ao seu pai. No entanto, vejo que, mesmo respeitando seu pai e sua mãe, observe bem que Jesus ele priorizou as coisas do Senhor. Então, que a nossa família nunca seja maior do que Deus. Né? Embora nós amamos a nossa família, amamos a nossa casa, ame a esposa, ame os filhos, eles nunca devem estar acima de Jesus. Então nós observamos aqui, são coisas interessantes que nós podemos observar na palavra de Deus. Na onde nós vemos que Maria e José sempre preservaram a vida de Jesus Cristo. Observemos, né, e que o Senhor sempre estava cooperando com eles. O Senhor sempre dava direcionamento para José e Maria preservar Jesus. Coisas. Então nós vemos aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Agora observe bem que José e Maria, eles ficaram lutando, eles ficaram ali portando, eles ficaram ali instruindo, eles ficaram ali protegendo, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Será que eu e você estamos protegendo o Evangelho? Será que você e eu estamos levando em consideração o ministério que Deus tem colocado na nossa mão? Meu irmão e minha irmã, não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze o ministério que Deus te deu. Não menospreze a direção que Deus te deu. Não menospreze, sabe? Porque isso é importante para Deus. É importante, é um tesouro que Deus depositou na sua mão. É um chamamento que Deus colocou na sua mão. Para que você fosse e fizesse o que? Discípulos, não é? Então, veja bem que quando Deus ele casa duas pessoas, quando Deus ele une duas pessoas, é justamente em prol da sua obra. Não existe outra coisa, meus amados. Não existe, não. É em prol da sua obra. É que tanto o homem quanto a mulher fosse o que? Fossem servos usadíssimos na mão de Deus, né? Que coisa tremenda, né? Agora nós observamos aqui, por exemplo, no capítulo de número 2, né, que Deus, ele supriu aquele casal que estava o quê? Que estava portando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vemos que Deus supriu aquele casal através do quê? Através dos 3 reis magos, né? Nós podemos observar aqui no capítulo 2, versículo 11, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então veja bem que os três reis magos, né, direcionados por Deus, foram ali e encontraram quem? Jesus. E ofertaram ouro, incenso e mirra. Né? Então, esses 3 reis magos estavam ali o quê? Para suprir o Rei Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa nós podemos ver. Deus a todo momento direcionando tanto José quanto Maria para quê? Para preservar o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa nós podemos observar. E nós vemos, né, que no capítulo 2, no versículo 1 em diante, vemos aqui que Herodes queria saber onde estava o rei dos judeus, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava querendo saber, mas não é para querer oferecer, não é para querer muitas vezes adorar Jesus. Não, ele estava atrás do Senhor e Salvador Jesus Cristo para matá-lo, porque estava com medo de perder o trono para o Senhor. Veja bem que coisa interessante nós podemos observar. Olha só, meus amados, olha só, uma coisa que eu quero te falar, a sua família é especial para Deus. Né? Não desista da sua família, você está entendendo? Tem muitas pessoas que têm inveja, tem muitas pessoas que querem muitas vezes colocar coisas na sua família para destruir, para separar o casal, para muitas vezes destruir os filhos. Mas olha só, busque a Deus porque Deus vai preservar vocês. Ah, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Nós vemos aqui que os reis magos supriram, né? Supriram ali tanto José quanto Maria.
para poder o quê? Para deixar o Filho de Deus ali suprido em todas as suas necessidades. Deus permitiu isso. Deus vai suprir a sua vida, meus amados. Deus vai fazer com que a provisão chegue à sua casa. Você está entendendo? A provisão vai chegar na sua casa. Deus vai proteger você dos Herodes da vida. Está entendendo? Deus vai suprir, Deus vai dar graça para que você vença. Aí nós podemos ver aqui no versículo 13 em diante, que Herodes, né, sendo iludido ali pelos os 3 reis magos, porque eles foram para outro caminho por divina revelação, observamos que Herodes ele se sentiu o quê? Iludido. E com ira ele pegou e se levantou e mandou os soldados irem atrás das crianças de 2 anos para baixo, achando que Jesus estava ali no meio. Isso Deus também avisou para José e Maria irem para o Egito. Então, Deus ele vai sempre dar uma estratégia. Deus não vai deixar que a sua família venha sucumbir. Não vai deixar, meus amados. Não vai deixar que sua família venha cair nas mãos, na garra do diabo. Veja bem. Mas a palavra de Deus nos informa. Muitos podem pegar e questionar: ah, mas meu marido não conhece a Jesus, a minha esposa não conhece a Jesus. Mas a Bíblia nos informa que quando o marido é crente, vai santificar a esposa. E quando a mulher é crente, vai santificar o marido. Porque senão os filhos seriam o quê? Seriam imundos. Então, meus amados, veja bem que a todo momento o Senhor está dando estratégia. Está protegendo Maria, está protegendo ali a criança, você está entendendo? Está protegendo José, está mandando, olha, vai para o Egito agora, porque ali vai ter uma grande matança de crianças. Será que Deus não está dando estratégia para você fugir de determinadas coisas, para que a sua família não seja destruída? Nós estamos, meus amados, próximos aí da volta de Cristo. E Deus está falando para mim e para vocês: fuja deste mundo, fuja das coisas dessa vida. Não se intrometa nas coisas desse mundo. Não fique se envolvendo com as coisas desse mundo. Meus amados, Deus ele quer que você, que nós venhamos a nos vamos envolver mais nossas famílias com as coisas do Senhor. Vamos colocar o nosso altar dentro da nossa casa. Vamos fazer que os nossos filhos venham o que? A temer a palavra de Deus, a temer a Deus, porque isso é importante. Você tá entendendo? A todo momento Deus está protegendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então uma pergunta que fica aqui, meus amados, é essa, não é? Proteja a sua família. Saiba que vocês têm um projeto glorioso na presença de Deus. Deus tem uma coisa maravilhosa para vocês. Não deixe que as coisas desse mundo venham envolver as suas vidas. Não deixe que a sua família venha a ser destruída. Por quê? Simplesmente também porque Deus ele tem uma obra gloriosa. Deus entregou uma obra gloriosa para que a família possa fazer sua vontade e o reino de Deus seja difundido, não é? Seja completamente manifesto. Proteja o ministério que Deus te deu. Se você não é casado ainda, espere em Deus que Deus possa lhe dar uma esposa, um esposo segundo a vontade de Deus. E esses vão formar uma família com você e também vão acrescentar ao seu ministério. Cuidado com as pessoas que se apresentam, você está entendendo? Como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus. E muitas vezes estão visualizando mais a beleza, estão visualizando mais o estereótipo do que propriamente as coisas espirituais do Senhor. Porque você pode se dar mal, tá entendendo? Pode se dar mal porque a pessoa pode estar vestindo uma capa. Procure a direção de Deus, busque a direção de Deus. Senhor, será que é da tua vontade? Será que não é da tua vontade? Porque isso também pode comprometer os seus filhos que virão mais tarde. Porque muitas vezes aquela pessoa que você coloca como cônjuge do seu lado, ela pode proibir dos seus filhos de estarem na casa de Deus, pode ser uma grande pedra de tropeço no seu ministério, tá entendendo? E você vai passar grande sofrimento que não precisaria sofrer. No entanto, veja bem que Deus não queria isso, mas que Deus ele possa iluminar a sua vida, o seu coração, e que Deus possa te fortalecer neste momento, tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu peço a tua bênção, a tua misericórdia, direciona de acordo com o teu poder e tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Toma o teu servo e a tua serva na tua presença.
Visita, Senhor, meu Pai, guarda essa casa e este lar, abençoa o marido, a esposa, os filhos, abençoa tudo, Senhor, meu Pai, dessas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Então, que Deus abençoe e fique com Deus. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Que fez você pra mim, que me fez pra você. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.